O Religare apresenta, a partir de hoje, uma série de 4 programas especiais gravados no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas. Os programas foram gravados durante o Congresso Internacional da Soter, em 2013. No primeiro programa, apresentamos a teóloga e pesquisadora Maria Clara Bingemer. Mestra e doutora em teologia, Maria Clara se dedica à pesquisa, ao ensino, na área em que se especializou. O seu trabalho apresenta o foco na teologia sistemática, atuando principalmente nos temas Deus, alteridade, mulher, violência e espiritualidade. Nos últimos anos, nossa convidada pesquisa e publica sobre o pensamento da filósofa Simone Weil. Atualmente, seus estudos vão na direção principalmente do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. Durante o Congresso Internacional da Soter, Maria Clara Bingemer apresenta o seu livro mais recente, O Mistério e o Mundo, lançado pela editora Rocco. No Religare de hoje, Maria Clara falará do tema de suas pesquisas, particularmente sobre a mística contemporânea. Durante o 26º Congresso Internacional da Soter, o programa Religare veio aqui para a PUC Minas, para o Espaço Cultura e Fé. Nós vamos fazer uma série de programas especiais e hoje nós conversamos com a teóloga Maria Clara Bingemer. Nós vamos falar sobre o recente livro da professora, O Mistério e o Mundo. Seja bem-vinda, Maria Clara. Obrigada, Flávio, pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Qual que é a temática central desse seu livro, O Mistério e o Mundo, Paixão por Deus em Tempos de Descrença? É justamente ver como é que a mística não desapareceu, né? Que ela continua viva, presente no mundo de hoje, que é secular, plural, né? Mas ela continua justamente paixão por Deus, né? Há pessoas que ainda têm paixão por Deus mesmo em tempos de descrença. Só que ela se configura diferentemente do que era antes, né? Então toda a pesquisa vai um pouco nessa direção, tenta caracterizar um pouco que contornos apresenta. É um livro sobre mística. Mas você faz uma abordagem também de natureza antropológica, sociológica e filosófica até, ao abordar assim, as raízes da modernidade, do processo de secularização. Eu tenho preocupação de situar o contexto, né? Quer dizer, mostrar essa mudança cultural grande que a gente está vivendo, né? Descrevê-la um pouco e depois ver o lugar da religião dentro dessa mudança, quer dizer, dentro da crise cultural, ética do mundo contemporâneo, como é que a religião é afetada, né? Como é que a gente pode entender essa crise? Essa crise, bom, ela vem já de longe, né? Acho que a virada moderna já foi uma crise de um mundo teocêntrico, de um mundo medieval e tal, muito mais homogêneo e muito mais voltado para o espiritual, entendendo-se a partir do espiritual, né? E justamente eu acho que a virada moderna o ser humano passa a se entender a partir do antropocêntrico, do antropológico, isso na teologia, acho que quem melhor trabalhou foi Karl Rahner, mas outros também, né? Então esse diálogo com os filósofos que suspeitaram, né, da religião como epicentro da compreensão e do conhecimento, acho que já foi uma crise, mas essa modernidade que parecia haver construído uma narrativa tão bem armada, utopias tão fascinantes, entrou numa crise profundíssima, né? Então não respondeu às grandes perguntas do ser humano, os sistemas que ela construiu faliram, né? E o próprio capitalismo que segue aí, né, camaleão sobre outras formas, mas a gente vê que o capitalismo está em crise, a Europa está em crise, os Estados Unidos ainda não se recuperaram da crise de 2008, enfim, né? A contemporaneidade mostra que o projeto da modernidade está em crise. Entrou em crise. E aí vem o que os pensadores chamam, e não chegam a acordo sobre a terminologia, pós-modernidade, tardomodernidade, hipermodernidade, né? Seja o que for, é o que se segue à modernidade, é o momento que a gente está vivendo, né? Onde há uma tentativa de resgate do absoluto perdido, mas um absoluto sem rostos, sem espessura, sem consistência, tudo é light, né? Tudo é leve, líquido. Eu acho que a terminologia do Bauman é a mais feliz, né? Líquido.
né? Então, eu acho que é aí que a gente se situa. Então, realmente, uma proposta sólida como a do cristianismo, né, realmente bate nessa liquidez, nessa liquefação generalizada dos afetos, das relações, do conhecimento, dos conceitos, de tudo. Ao mesmo tempo, o que é curioso, né, que nós vivemos esse momento líquido, nós também temos o recrudescimento de outras perspectivas, com o ressurgimento de fundamentalismos, fascismos, nazismos, é verdade. Da política. Mas toda ação corresponde a uma reação, né? Eu acho que é um pouco reação, por exemplo. Faz parte do mesmo fenômeno na sua leitura? Eu acho que sim, né? Quer dizer, a raiz está na mesma coisa, porque me parece que ao ser pensante da modernidade foi substituído um ser consumidor. Então consome-se tudo, consome-se religião, inclusive, né? Consome-se fundamentalismo, radicalismos rígidos, né? E tem lugar para tudo. E o interessante é que, quer dizer, eu acho que se saímos do tempo das coisas únicas, das opções claras, consistentes, tudo é misturado, tudo se combina, e é isso, mas também pode ser aquilo, hoje sim, amanhã não, né? Em tudo. Sim. Alguns dos nossos colegas costumam dizer que essas questões são questões para a Europa. Você acha que o Brasil não está vivendo esse mesmo processo? Eu acho que está, bastante. Acho que está na política, né? Acho que está vivendo isso no comportamento em geral, né? E acho que com o recrudescimento da mídia, da internet, da televisão, tudo, não há mais segmento protegido, né? Porque antes se dizia, não, o povo mais simples, o povo continua católico, continua religioso, que a modernidade ainda não entrou, não, isso acabou. Hoje em dia, qualquer vilarejo chega uma televisão, a novela, que é a bolsa da Carminha, o tênis do personagem, né? E pior, quer dizer, isso gera frustrações terríveis, né? De quem não pode ter o que a televisão propõe, o que as leis do consumo, né, regem, e, por outro lado, um esboroamento dos fins, dos horizontes, né? E uma hipertrofia dos meios. Tem muitos meios e poucos fins. Sim. Meios abundantes e fins curtos, né? Talvez não alguma dificuldade em entender que a questão da secularização, o caráter secular da nossa época puxa também a questão da pluralidade. Uhum. Onde está a pluralidade se revela um aspecto de secularização. Sim, há templos seculares. Os shopping centers são templos da secularização, do consumo, né, de tudo isso. As pessoas vão lá e teve até um filme recentemente, né, sobre delírios de consumo, se chamava. A moça entrava numa loja de departamentos dessa, ela ficava... O cheiro deixava ela em êxtase, era uma experiência assim, que passava por todos os sentidos, e é verdade isso mesmo, né? Então eu acho que muitas das igrejas eletrônicas e tudo vão pegar isso justamente, né? Vão tentar captar o novo fiel usando essas táticas marqueteiras de consumo. É impressionante, a religião não escapa disso. E o cristianismo se rende a esse processo ou ainda há meio, não é, de trazer a novidade da mensagem cristã? Pois é, eu acho que os místicos ajudam a gente a isso. O Padre Vaz dizia, né, que o cristianismo não devia entrar nessa, não. Ele dizia que o campo religioso hoje era como uma quermesse, tinha aquelas barraquinhas, cada barraquinha vendia uma coisa, a pessoa comprava uma coisa numa barraquinha, né, e fazia, mas que o cristianismo não devia estar na quermesse, devia estar na praça, atrás da quermesse, a igreja, né, chamando, convocando e tal. Eu concordo com o Papa Francisco que a igreja não pode ficar só chamando e convocando, ela tem que ir ao encontro, né? Mas me parece que hoje não adianta mais propor o cristianismo a partir da norma moral, a partir da formulação dogmática, tem que ir pela experiência, né? Se alguém tem uma experiência profunda, radical, tudo é possível. Se não tem, é muito difícil. Não vai abraçar uma norma moral porque tem medo de ir para o inferno. Ninguém vai ter medo de ir para o inferno, né? Ou até tem, mas quer dizer, então começa a fazer magia. Aquelas grandes preocupações com a vida após a morte, isso não está muito na agenda. Não tem mais muito isso, né? Então, quer dizer, a abordagem tem que ser realmente facilitar uma experiência. Quem tem conseguido fazer isso, em geral, tem tido sucesso. Por exemplo, a experiência de TZ, né?
que é impressionante, fica cheio de jovens, é um mosteiro ecumênico e que eles fazem simplesmente liturgias, orações comunitárias com refrões em latim. E os jovens ficam lá horas, né? E tem gente do mundo inteiro, não tem vaga de tanto jovem que quer ir lá, fundamentalmente jovens, né? Tem um aqui em Alagoinhas e tal. Então, tem como exemplo, acho que não é o único, nem é o mais importante, mas é um exemplo interessante, né? Essas jornadas mundial da juventude, né? Lá no Rio tem um monte de gente se inscrevendo, um monte de jovens que não são nem católicos praticantes. Mas tem, quer dizer, é uma experiência nova, vem o Papa, que é uma figura que chama atenção e tal, quer dizer, não há propostas assim para os jovens, né? Então, são jovens assim que foram batizados, mas que estavam afastados e que estão achando interessante participar disso, né? Na Espanha foi a mesma coisa, né? Porque a católica Espanha hoje em dia é a menor taxa de natalidade da Europa é lá, né? Então... Eu estou conversando com a teóloga Maria Clara Bingner. No Religare de hoje, nós estamos conversando sobre o livro que a professora lançou recentemente, O Mistério e o Mundo, pela editora Rocco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.